Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma conversa de sexta. Hoje temos conosco aqui presenças ilustres, temos o Sidney, temos o convidado, Teófilo. Boa noite, gente. Excelente noite a todos, felicidade de estar aqui com vocês para esse bate-papo. Boa noite a todos, também estou muito feliz aqui, muito empolgado aí com a nossa conversa de sexta. Então tá, gente, para aqueles que estão chegando aí a primeira vez, esse aqui já é o 8º programa, a gente transmite ao vivo no YouTube. Esse programa ele tem 2 tempos. No primeiro tempo, a gente faz um bate-papo aqui sobre o Morto Pensado, a gente vai fazer um debate aqui, e no segundo, metade do programa, tem a entrevista. Hoje o entrevistado é o Teófilo. Então, gente, segura aí, porque o programa só está começando e vai esquentar, tá bom? Vou começar convidando vocês a acessarem as nossas redes sociais. A página da Liderare é www.liderare.org. Tá? Eu vou botar aqui na tela, o link está girando ali. A gente tem um podcast, tá? Que é o Negócios Evolutivos. Vocês acessam pelo www.liderare.org, Negócios Evolutivos. Se vocês quiserem, também é fácil, é só procurar Negócios Evolutivos lá no Spotify, tá? A Liderar está no Instagram, no Facebook, no YouTube, é só procurar lá pelo @liderologia, tá? E esse programa aqui, ele vai acontecer toda sexta, às 19 horas, tá? Então, sempre dessa forma aí, é um bate-papo, é bem informal e é para todo mundo participar. Então, se você está aí no YouTube, coloque seus comentários, bota suas perguntas, suas questões, aí interage com a gente que a gente vai procurar interagir com vocês. Beleza? Tem uns eventos aqui que eu gostaria já de convidar vocês. Amanhã a gente tem o evento que chama Autopesquisa em Liderança, tá? Com a professora Silvana Elau, e vai acontecer das 16 até as 17 horas amanhã, tá? O tema é liderança e complementaridade nas equipes, tá? Muito bom. Eu depois vou botar, no meio lá, eu vou botar um clipe da professora Silvana convidando a galera, tá? Eu tenho aqui o clipe, então só vou começar já agora na nossa frase da semana para a gente não perder mais tempo. Então vamos lá. Aqui, ó. Frase da semana. A gente sempre tem uma surpresinha aqui, tá? Eu não falei nem para o Teófilo, nem para o Sidney, para a gente debater hoje, vai ser essa aqui, ó. Vamos lá. Autorreflexologia. É muita gente afadigada, impulsiva, que não para de refletir. Impulsividade significa desastre. Uma pessoa com ansiedade, a rigor, não saiu da dispersão. Quem quer acabar bem a tarefa, em princípio, não interessa o tempo que vai gastar. Não se precisa ter ansiedade para os empreendimentos essenciais da vida. Do professor Valdo Vieira, está lá no dicionário de argumentos da Conscienciologia. Eu quero chamar a atenção, porque a frase é grande, tá? Para a última parte. Não se precisa ter ansiedade para os empreendimentos essenciais da vida. E esse aí é o ponto de partida para nós. O que vocês acham? Vocês concordam, discordam? Eu concordo, cara. Concordo, e a questão da impulsividade eu acho que está diretamente ligada à emotividade, né? E é uma coisa que eu tenho trabalhado, né, nos últimos 5 anos muito, né? Porque minha emotividade era coisa do esporte, né? Competitividade e tal. É uma coisa bem exacerbada, né? Que em algumas vezes, em alguns casos, assim, dentro desse contexto esportivo, pode até ajudar, mas em termos assim evolutivos gerais, assim, não é o desejável, né? E já me atrapalhou muito também, né? E hoje eu considero que já dei uma caminhada, né? Tem uma estrada longa pela frente, mas a caminhada já começou. Você acha, Cid? Então, eu também concordo com essa frase, Rafa e Teófilo. A frase, ela é muito atual, né? Porque hoje, devido ao nosso dia a dia, as nossas tarefas diárias, e normalmente são
são várias tarefas que a gente tem que executar ao mesmo tempo, né? E um pouquinho antes da gente iniciar a live, eu estava comentando com o Rafa justamente a respeito disso, né? Como é que está a minha vida hoje, né? E a característica é justamente essa, né? Muita tarefa para ser feita ao mesmo tempo. Isso, devido à necessidade da execução das tarefas, me gera justamente essa característica da ansiedade, né? Então, mas na verdade, o que eu pude observar quando me starta essa questão da ansiedade é que ela é extremamente prejudicial no meu contexto, né? Primeiro porque você não consegue raciocinar da forma mais adequada, né? Para que você possa priorizar o que você pode fazer primeiro, que é mais urgente, né? Que é mais prioritário, e em relação às outras coisas. Então, às vezes, eu acabo fazendo aquilo que está mais próximo a mim, e a reflexão, né? Que é justamente a sugestão, né, da frase, a autorreflexão, ela fica em segundo plano, né? Justamente por causa dessa ansiedade. Então, quando eu me percebo nesse momento, eu tenho que dar algumas respiradas mais profundas, assim, para poder pensar melhor e poder agir da melhor forma, a forma mais correta possível, né? Deixa eu fazer um agradecimento aqui, o pessoal que já está interagindo conosco aqui no YouTube, ó, botar na tela aqui, ó. Boa noite, Michele de Souza, aí, de Curitiba. Boa noite ao Humberto, de Araripina. Boa noite, Oládio, também conhecido como meu pai. Isso aí. O número 1, está em todas. Não, coisa boa. Nem sempre, a minha mãe participa também bastante aí dos eventos, a gente faz a propaganda, né? Mas com relação à impulsividade, eu também queria trazer uma questão. Eu acho que está bastante relacionado ao belicismo, tá? Porque tem aquela questão do matar ou morrer, né? Mais antiga, do nosso comportamento mais arcaico, assim. E muitas vezes a questão de ser muito rápido, né? Ser mais forte, mais rápido, aquela frase olímpica, até como é outra, me ajuda aí, é o mais forte, o mais rápido, como é que é? Altos, fortes e não sei o que mais. Tem, né? São 3 coisas. Eu tô passando, eu tô na fase de transição, eu tô deixando a competitividade e mergulhando na cooperatividade. Não, eu sei, mas se a gente for olhar essa questão, já faz parte da questão da sobrevivência, né? Então, eu faço, para mim, no meu caso de impulsividade, eu tenho uma relação muito forte aí com a questão do belicismo. E, obviamente, eu concordo lá com o que o Teófilo falou, da questão das emoções. Eu acho que tem muito a ver com o controle, querer controlar, né? Ainda também. E o controle também tem a ver com medo e com essa questão de não saber lidar bem com as emoções, né? Então, eu acho que, nesse caso, a autopesquisa, que a gente começar a querer entender a si mesmo, ele vai ajudar bastante no processo, porque eu ainda luto bastante com a questão da impulsividade, e em várias áreas da minha vida isso se manifesta. A questão toda é que eu já começo a ver quando é que eu estou entrando nesse processo para dar uma modulada, né? Mas, assim, se eu parar a autopesquisa em relação à ansiedade, vai voltar aos processos antigos. Por exemplo, eu tenho uma questão de descontar a ansiedade com comida, por exemplo. Então, estou acima do peso agora. Eu vou para cima, eu fico ansioso quando eu estou comendo demais. Perfeito. Pode falar, Cisne. Então, Rafa, o que eu poderia falar em relação a isso? O que você falou aí a respeito da comida, eu ainda não tinha me observado, mas olha só, um pouquinho antes eu já estava pensando sobre o fim de semana, sobre as minhas tarefas que eu tenho que fazer da aula, a minha prova que eu tenho que fazer, enfim, muita coisa ao mesmo tempo. E a hora que eu me peguei, embora eu consegui jantar de uma forma bem bacana, arroz e frango. Pô, show de bola, né? Carboidrato e proteína, caloria baixa. Só que, de repente, eu estava me vendo pegando o chocolate, que está ali do lado, numa caixinha do meu filho ali. A hora que eu comi um, aí, de repente, pô, mas
gostoso. Eu estou sentindo uma falta de açúcar aqui, porque o carboidrato ele leva um bom tempo para se transformar em açúcar no corpo, né? Então, o corpo fica pedindo. Aí eu fui lá, abri uma caixa de bis e, ó, comi mais 3 bis ali. Então, eu não tinha percebido, mas pode ser uma característica minha também. Mas só que agora, recentemente, eu fui no nutricionista e eu consegui me reeducar. Então, eu perdi um pouco de peso. Mas o fato de antes eu não conseguir regular esse peso pode estar muito relacionado a isso, Rafa. Então, esse seu exemplo aí foi bem interessante para mim fazer uma observação mais profunda aí a respeito da minha manifestação aí também, sabe? Eu acho interessante com relação à ortopensata, né? A questão do que a ortopensata traz para a gente é que o que realmente importa, né? Por exemplo, para os empreendimentos essenciais, quer dizer, os essenciais, né? O que é essencial? O prioritário não tem que ter essa correria. Então, a gente é uma ligação entre a questão da emoção, que puxa a ansiedade, e a ansiedade, de certa forma, puxa a gente para a robotização. E aí fica aquele círculo vicioso, né? E a gente entra naquilo, e é uma loucura, né, cara? É uma loucura, porque se deixar, a gente tem 200 mil coisas para fazer. Mas o que realmente importa, né? Agora tu vê isso O que que você você está falou, falando. Rafael, do controle, cara, assim, para mim foi libertador, assim, quando eu comecei a autopesquisa, comecei a estudar mais, né, a fazer esse movimento inverso, né, para dentro, né, em vez de ficar aí enlouquecido no turbilhão que está do lado de fora, nossa, foi muito libertador, que na hora que a minha ficha caiu, eu falei assim, caramba, a única coisa que eu consigo controlar, que eu posso controlar, sou eu mesmo. E já é difícil. Imagina querer controlar outras coisas que estão fora. Então, assim, a gente enlouquece. Por isso que aí entra nesse processo da ansiedade. A ansiedade é um pouco isso, né? Você querer controlar o incontrolável. Né? Que aí, aprofundando nisso, a gente vai entender, aí vem do nosso passadão lá, tal, do belicismo, né? Que a gente fazia e acontecia, né? Todo mundo tinha que obedecer, e de certa forma a gente ainda traz esses resquícios, né? Até hoje. Então, a questão agora é estudar bastante para realmente, né, cara, libertar disso, né? E realmente fazer o mergulho no que é o essencial. Né? A gente olha assim, por 99% da população mundial está preocupada com as coisas que não são prioritárias. Porque Eu acho que a é o princípio. vida da aparência, né? Que você estava falando, a robotização. Agora eu estava também pensando no seguinte, ó. Até segundo a psicologia, né? A impulsividade, ou vamos dizer assim, a questão da ansiedade, né? Que está ligado com a impulsividade, ela é relacionada ao futuro. Então, são incertezas. Então, eu fico ansioso porque o que vai ser, o que será, e se isso, e se aquilo, né? É um monte de coisa que a gente começa a viajar na cabeça. Conjecturas. Conjecturas. E a melancolia, né, a tristeza, coisa assim, tem a ver com o passado. Então, se você for juntar, né, tu tá pegando os 99%, se for você juntar o tempo que as pessoas gastam, ou ansiosa com o futuro, ou triste, melancólica com o passado, sobra pouco para viver o presente agora e realizar. Só que a nossa programação existencial, ela não é feita nem no passado e nem no futuro, ela é feita no presente, né? Sim. O presente, cara, Oi, pode falar. Eu também ouvi dizer, aí falando, conectando justamente com o que o Rafa falou agora, que a ansiedade também está ligada, a essência dela, a algum medo que a consciência tem, né? É claro que daí, através dessa autorreflexão, a autopesquisa, o autoestudo, ela identificar quais são esses medos que geram nela, né? Para que ela fique e se torne ansiosa, né?
eu não sei se vocês já ouviram isso também, mas eu já ouvi isso, né, do pessoal mesmo aí, nas tertúlias, pessoal que é envolvido com o estudo da Conscienciologia, principalmente, né, de que a ansiedade está atrelada a algum medo que a consciência tem, e isso é que promove, que desencadeia essa ansiedade, sabe? O que vocês E acham? Faz sentido para o medo, vocês? a ansiedade são justamente os fatores que impedem sua ação, né? Que o medo paralisa, né? Paralisa a gente. Então, hoje Sim. mesmo, até sincronicamente, né? Hoje eu fiz um post que fala disso, né? Da questão do medo. Né? Aquela história, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, porque não tem outro caminho, cara. Porque se você ficar parado é pior. Né? A gente tem que um pouco, né, desmistificar essa questão do medo, dos erros. Né? Errar faz parte do jogo. Né? A gente Perfeito. aprende errando. Né? Tem Mas, gente que não mas aí faz nada eu com medo de acho, errar. Teófilo, mas eu acho que daí o medo tem a ver com o processo de falta de cognição, porque a pessoa não entende aquele processo, daí daí trava, né? Pode ser mas tem um monte de causa, né? Ou pode ser que ela já levou um esbregue dela mesmo, tipo assim, fez uma coisa errada lá, uma cagada, né? Desculpe aqui. E aí, não vou fazer de novo, porque a consequência daquilo foi muito ruim, né? Mas sei lá, pode ter N situações. Agora, é isso aí, medo paralisa, medo. Se a gente se pegar nessa situação e se der conta, puxa, eu tô com medo, o melhor é ver, pô, mas por quê? E tentar, se não conseguir sair dessa, procurar uma ajuda, né? Mas assim, na minha experiência, cara, você fala, vai tomar um... Cara, eu tomei milhões de esbregues, milhões de porradas. Assim, não foi pouco. Né? Então, até escrevi o livro por causa disso, né? E para compartilhar isso com as pessoas. Assim, se não tivesse tomado essas porradas, muitas das porradas foram porradas que me trouxeram para onde eu estou agora. Se não tivesse tido essas porradas, pô, talvez eu estava lá atrás, lá em melancolia intrafísica, né? Tive um período grande disso também. Por essa parte, uma fase de medo, de tal, porque a gente não, de forma alguma, né, deve deixar que essa situação perdure por muito tempo. Né? Tem que achar uma saída, tem que entrar em ação de alguma forma. Mas Né? aí tem uma questão que é uma decisão da consciência, né? A sua decisão, por exemplo, de pegar aquele material, né, que seja o esbregue, e fazer uma limonada, né? Porque a pessoa, ela pode eventualmente paralisar, porque dependendo da assistência, porque essas pessoas te ajudaram, te assistiram, mas às vezes, assim, a pessoa não tem jeito de colocar aquilo. Mas como tu tem a força, né? A força de entender e filtrar o que é bom para ti, tu segue adiante. Só que às vezes a gente tem que se colocar nessa posição, quando está tentando ajudar alguém também, de ver a forma de ajudar, né? Se a gente está mais lúcido para esse processo, né? Sim. Pode falar. Eu acho que foi um dos seus amigos aí, da sua área de atuação aí no passado, Teófilo, que deu uma palestra muito bacana. Eu acho que foi o Joel J, se eu não me engano, tá? Acho que você deve conhecer ele, né? Hoje ele faz um trabalho excepcional aí de orientação, de coach, muito legal, gosto muito de ouvir ele, tem ótimas informações, assim, ótimas sacadas, assim, de atuação e um exemplo que é absurdo em termos de disciplina, dedicação, foco, é impressionante, né? E uma das coisas que ele falou, eu não sei exatamente se foi ele, tá? Mas eu acredito que deva ter sido, a não ser que eu possa estar enganado. Mas, enfim, a mensagem que é mais importante. Ele falou o seguinte, imagina o maior atleta, considerado o melhor atleta do mundo no século XX, que, se eu não me engano, foi o Michael Jordan, né? Em que a estatística dele é de cada 10 arremessos lá na cesta de basquete, a possibilidade de acerto é de 7 vezes. Ou seja, mesmo ele sendo o melhor atleta do mundo, a pessoa mais bem preparada, ela está sujeita ao erro, inevitavelmente, né?
Então, assim, como você falou, que o medo trava a gente, muitas vezes é apenas o simples medo de errar. E talvez, como o Rafa falou, uma experiência passada faz com que ela trave, ela pare. Mas o erro é inevitável, faz parte do processo, né? Então, o negócio é a gente superar esses medos e enfrentar esses monstros que nós mesmos criamos muitas vezes, né? É a própria consciência que cria esse monstro do medo, quando na verdade é uma tremenda fantasia, né? Da própria consciência. Ó, tem uma frase aqui, ó, que pode contribuir também, ó. Do chão não passa, né? O Humberto aí está contribuindo. Essa daí é do meu avô, né? Mas faz muito sentido. Essa questão dessa frase é bem legal mesmo. E é isso, pô, é um pouco disso que eu tinha falado, assim. Gente, cada consciência, ela tem uma forma de abordagem que nem sempre vai ser aquela forma que é a bonitinha, aquela do aquele colinho, sabe? A maioria de nós não precisa disso, né? A gente está vivendo uma era hoje que, assim, penso eu, né, que está muito exacerbada a questão da autovitimização, né? Então, aquela coisa de assim, aconteceu um negócio, aí o cara já, meu Deus, Mimimi, né? já era, coitado. Não tem essa. E, assim, a minha experiência, assim, eu tenho muita coisa, assim, rica, né, nesse sentido, porque, por exemplo, eu tinha uma relação com meu pai que foi muito interessante, assim, muito diferente, né? Que eu tive muito problema no começo da carreira, problema de saúde mesmo, tive um problema na perna, né? Quase tive que amputar uma perna, um negócio assim, né? Mais barra pesada, e tive que fazer enxerto do osso da bacia da minha mãe na minha perna, e a recuperação daquilo tinha 9 anos de idade, foi uma loucura, cara, assim, engessado, 6 meses da barriga para baixo, uma perna inteira, outra até a metade, de cama, uma recuperação difícil e tal, e eu, de alguma forma, consegui ali, a natação me ajudou nessa parte, né, da recuperação, porque eu detestava nadar quando eu comecei a nadar, né, eu ia obrigado, minha mãe me obrigava a nadar, né, outra coisa também da questão da vitimização, eu ia chorando, cara, eu ia agarrando nas portas, igual gato, assim, para não ir para nadar, minha mãe me levava na força mesmo, você vai nadar assim. E aí eu continuei nadando e tal. E aí, depois que eu tive esse problema na perna, que a natação começou a fazer sentido para mim, porque me ajudou a me recuperar. Naquela época, o meu sonho era voltar a andar, né? Que eu não conseguia e tal. E aí, quando eu comecei a treinar e gostar de treinar, eu fui campeão, consegui ser campeão mineiro, né? Depois de um tempo ali recuperando. E quando eu cheguei, eu lembro que eu tinha essa relação com meu pai, assim, de, né, aquela coisa de filho com pai, né, que você quer, de qualquer forma, buscar o reconhecimento. E meu pai era um cara que não sabia lidar com emoção de jeito nenhum. Ele era totalmente travado nessa parte. Então, era aquele estilo ogro mesmo, assim, sabe? Fechadão e tal, esporro, aquela coisa toda. E aí eu cheguei em casa todo feliz que eu tinha passado aquele perrengue todo com minha medalhinha do Campeonato Mineiro. Falei, pô, pai, campeão mineiro e tal. Ele olhou para mim e falou assim, cara, meu filho, esse Campeonato Mineiro não vale nada. Imagina, um moleque, 12 anos, Campeonato Mineiro não vale nada. O dia que você ganhar alguma coisa que valha a pena, você traz comigo. Caso contrário, não precisa nem aparecer aqui com essas medalhinhas, não. Cara, tomei um choque, cara. Fiquei arrasado. Né? Falei, porra, será que esse cara não viu, cara, o tanto que eu me estrepei, tanto que eu me regacei todo aqui para conseguir ganhar essa medalha? Depois de tudo que eu passei, né? Ao vitimismo, né? Depois de tudo que eu passei, será que ele não viu, cara? Pô, e chega aqui com a medalha, campeão estadual, e o cara me esculhamba. E aí aquele negócio me deixou com um ódio positivo, sabe? De falar assim, pô, vou mostrar para ele que eu vou conseguir fazer alguma coisa que realmente presta, para ele, né? Para eu conseguir
esse reconhecimento dele. E aí eu tinha, né, assim, eu brinco que meu pai e minha mãe, né, eu fiz o balanço 2 vezes, né, o balanço existencial. Então eu identifiquei assim, meu maior aporte aqui nessa vida foram meus pais, né, meu pai e minha mãe, assim, disparado. Porque cada um do seu jeito me levou para uma coisa positiva. Então meu pai me desafiava e aí minha mãe me acolhia, né? Aí fala, meu filho, não liga pro seu pai, não. Seu pai só fala bobagem, pô, você tá indo super bem. Ela que levava, buscava no treino, arrumava um lanchinho, fazia, não sei o que e tal. Tava ali na rotina. E aí eu fui, né? Ia acontecendo as coisas comigo, e aí era muito contra fluxo, mas muito. Toda vez que eu ia conseguir um objetivo, uma coisa, acontecia uma outra coisa que me tirava do. Tudo sem imaginar. Desde pegar doença até assalto, a mão armada, assim, na hora de nadar a final da competição. Então foi acontecendo de tudo, cara. Mas aí essa história, ela foi assim, tudo que eu ganhava era ruim. E meu pai me esculhambava toda vez. Então eu fui campeão brasileiro, aí ele falava que brasileiro não valia nada, que Brasil é uma porcaria. Quando eu fui campeão brasileiro, ele falou, cara, campeão brasileiro. Olha lá na Olimpíada, quantos brasileiros na natação ganharam medalha? É um a cada 30 anos. Tá? O Brasil não vale porcaria nenhuma e tal. E eu ficava puto da vida, né? Desculpa aí o palavreado também. Mas ficava muito bravo. Mas aí aquela coisa, o que aquilo fazia? Hoje eu vejo que o meu pai assim, foi o meu maior treinador de alta performance que eu tive. Porque aí isso foi até, cara, o recorde mundial, você imagina? Incrível, Precisou incrível. de ser campeão mundial e recordista mundial. Ô, Aí quando eu fui Teófilo, campeão e recordista mundial, escuta essa. Aí eu manda ver. queria voltar para casa de todo jeito, né? Aí quando eu cheguei em casa, meu pai estava jantando na sala, eu cheguei, né, com o uniforme da seleção, medalhona do mundial e tal. Aí parei na frente dele, aí ele ficou comendo, assim, não olhava para mim. Aí eu falei, O pô, que não é ele vai possível, falar né? agora? Que esses caras não tem mais jeito, cara? O que esse cara vai falar? Não tem jeito. E ele não olhava para mim, continuou comendo, me ignorando. Aí eu tirei minha medalha assim do pescoço, cara, e joguei no prato dele. Tava comendo um arroz, feijão, carne, uma salada, e joguei no feijão, assim, pá, sujou a camisa dele. Ele continuou comendo, não olhou para mim. Aí deu mais uns 5 segundos, cara, ele só levantou o olhinho assim, olhou para mim e falou assim: não, agora você me ferrou. Na verdade, ele não falou ferrou, mas eu não posso reproduzir aqui a palavra, né, que ele utilizou. Mas vocês imaginam aí qual foi a palavra? Sim, Mas ele sim. falou isso, cara, agora você me ferrou. E aí, cara, aquilo foi libertador, né? Não teve aquele negócio, filhão, pô, nada. Mas a gente sabe que o quê? Que aquilo era uma característica dele. E assim, ele não ia nas competições, não fazia coisas, porque ele não dava conta. Ele foi em uma competição minha só, em Portugal, que é a terra do meu avô, pai dele, né? Aí quando ele foi para essa competição, ele ainda falou assim: eu vou nessa competição, mas não é para te ver. Eu vou nessa competição para visitar a terra dos meus antepassados. Se der tempo, eu passo lá para te ver. Aí eu já fiquei feliz, falei, pô, vai que ele aparece lá, né? E aí, quando eu fui nadar, ele estava lá. E ele foi para me ver mesmo, né? Mas era todo o teatro que ele fazia do negócio, né? E esse cara, nessa competição, eu vi meu pai lá, eu fiquei tão, era tipo um europeu, assim, da minha categoria na época, e eu fiquei tão feliz de ver ele na arquibancada. Falei, caramba, meu pai nunca tinha ido me ver nadar, a primeira vez que ele estava me vendo nadar. Eu nadei a competição, eu ganhei a competição, cara, bati o recorde da competição no 100 livre, ganhei medalha, hino nacional, aquela confusão. Cheguei lá na arquibancada, ele só me esculhambou na arquibancada, na frente de todo mundo. Pô, essa competição chata e tal. Pô, minha bunda já tá quadrada de ficar sentado nessa arquibancada, não sei o que. E eu, uma vergonha, cara. Todo mundo olhando, meio que rindo assim atrás, o pessoal da comissão técnica, meus colegas e tal. Aí eu fiquei super triste, cara, e voltei pro
pro hotel da delegação. Aí no quarto, o meu colega de quarto falou: caramba, bicho, seu pai, que loucura, hein? Aí eu olhei pro cara, achei que o cara tava me zoando, né? Porque eu tinha passado vergonha. Eu falei: pô, cara, como assim loucura? Ele falou: cara, não é isso. Quando você tava nadando, seu pai ficou igual um doido lá, cara. Aí na hora que eu ganhei, o homem desabou a chorar, igual um menino pequeno. Chorou, cara, chorou até. E aí, quando eu cheguei, ele vestiu a armadura de novo. Então, é aquela coisa da educação antiga, né, dos portugueses e tal, que o homem não chora, se o homem chorar é vergonha. Tal. Então, o cara, coitado, ficou reprimido a vida inteira. E eu, de certa forma, nesse processo, assim, ele me ajudou e eu consegui ajudá-lo também, né? Ele, do jeito ogro dele, se lá no Mineiro, lá atrás, eu tivesse ganhado ele, tivesse, meu filho, não sei o quê, que maravilha e tal, e comemora, então, talvez eu tivesse parado por ali, entendeu? Eu nunca saberia do que eu era capaz de fazer, aonde eu poderia chegar. Então, sim, olha só que loucura, é uma motivação totalmente invertida, que muitas pessoas vão olhar e vão falar: pô, é um absurdo fazer isso com uma criança, mas para mim foi... Pô, cara, a gratidão que eu tenho pelo meu pai por ter agido daquela forma comigo, me mostrado um caminho, né, cara, de autossuperação. Olha só, as coisas que eu consegui fazer dentro do esporte, recorde mundial inédito, cara, na história da natação brasileira. De revezamento. Foi o primeiro recorde mundial de revezamento do Brasil. Teófilo, depois que tu começou, tu vê, né, a questão da autopesquisa, depois que tu começou a te aprofundar, a estudar tu começou também a criar uma empatia, né, e entender o teu pai, por exemplo, e outros processos. Sim. Aí, né? Isso foi só agora, Rafael, olha que loucura, pouco tempo, cara. Eu ainda tinha alguma coisa... A minha primeira versão de livro, o rascunho do livro, eu leio ela hoje, antes de eu ter feito com a parceria lá com o Edivaldo Pereira Lima, que é um cara sensacional, né? Um escritor muito fera mesmo. Mas aí eu leio a minha primeira versão do livro, eu vejo, assim, hoje, claramente, assim, um monte de resquícios de mágoa ainda, sabe? E que aí, com a questão da autopesquisa e desse mergulho para dentro, eu assim, limpou tudo, cara, clareou. Eu consegui entender isso tudo. Foi um método, né, Teófilo, que o seu pai utilizou, baseado nas características dele, e provavelmente ele agiu assim em função da própria educação dele. É uma hipótese, né, mas, enfim. Então, a forma dele poder te incentivar a você extrair o seu melhor foi... Ele atingiu a sua, digamos assim, a sua expectativa, aquilo que ele queria como a educação do filho dele, né? Explorar, extrair o máximo do filho na dedicação, na execução de um trabalho, de um exercício, enfim. Então, isso ele foi extremamente competente, né? Mas, assim, a pergunta para você que eu te faço é o seguinte: esse tipo de educação... Sidney. Oi. Aguenta com a pergunta, segura ela, que nós agora chegamos na metade do programa. Eu vou fazer um merchanzinho e você faz ele na volta, tá bom? Pode ser? Tá bom, tranquilo. Beleza, após os nossos comerciais. É isso aí. Gente, a gente convida vocês a participar amanhã das 16 às 17 do Autopesquisa em Liderança. Vai ser com a Silvana Elau, com o tema Liderança e Complementaridade nas Equipes. A gente convida vocês também, na programação de maio, para o dia 22, para o debate paracientífico, e para o dia 28, o 6º Fórum de Liderologia. É muito da hora, inclusive eu acho, Teófilo, que eu já te encontrei num dos fóruns ali. Você já participou, né? Já participou. Inclusive, foi num fórum da liderologia que eu encontrei com o professor Djalma Fonseca, né, que é um amigo raríssimo aí que eu tenho. Eu vi a foto, fui com ele e mais o Dung, um dos irmãos. O Alexandre Dung. Tá aqui, ó. Aí, olha lá, minha turminha. Depois eu vou te contar. Quando eu encontrei a primeira vez com o Alexandre, tá?
e com o irmão dele, a gente teve um reconhecimento também, meu. Então, tudo da mesma turma aí. Tudo da mesma turma. É, a nossa turma, pô. A nossa Mas turma, né? vamos à pergunta do Sidney, né? Não, Agora mas tem calma, mais, calma aí. tem mais um, Merchan. Então vai lá. Calma, calma. E agora tem. Vamos lá. Então, gente, ó, voltando para cá. Então, a gente tem o Conversa, esse aqui, esse programa. Então, nós temos todas as sextas-feiras, tá? Bate-papo sobre empreendedorismo. E todos os sábados, às 16 às 17. Esse evento amanhã é com a Silvana, mas sempre tem também o Auto Pesquisa em Liderança. Então, vamos lá, Sidney, contigo. Então, tá. Então, assim, foi algo, o seu exemplo, fazendo um ganchinho aqui, e de repente, se alguém tiver interesse, alguém que está nos assistindo aí, eu acho que vale a pena assistir o filme. O filme, ele é interessante, faz você refletir, né? Eu só não sei recitar, e em seguida eu já faço a pergunta, tá? Recitar, porque é em inglês, é Whiplash, Whiplash, Em Busca da Perfeição. Já vi. É um filme assim que me fez refletir e me gerou essa curiosidade de fazer essa pergunta, que no filme também eu fiquei curioso para saber mais e adentrar, né? Justamente por causa do resultado positivo que trouxe o método de ensino do professor lá e tal, né? Então, assim, no seu caso, embora isso foi extremamente eficiente para os seus resultados, gerou alguma repercussão emocional que pudesse te gerar algum entrave? Esse tipo de Gerou. educação, no caso, né? Sim, gerou, mas assim, o que eu penso né? O que a gente tem que analisar o todo, né? Então, assim, nada é 100% perfeito, né? Nada é um mundo de moranguinho, assim. A gente tem os nossos pedágios, né, para percorrer. Assim, meu pai dessomou em 2013, né? E antes de dessomar, assim, ele conseguiu, eu acho que ele conseguiu reciclar muita coisa, assim, no finalzinho da vida dele, sabe? Dessas Uhum. coisas, desse jeito dele e tal. Então, assim, tem uma passagem que é muito interessante, que ele ficou, tipo, quase 7 meses no hospital direto, ficou muito debilitado, assim, muito, muito, muito debilitado. E aí eu ficava muito lá com ele, né, no hospital. E aí aí a gente de vez em quando conversava e tal, porque ele tinha um pouco de bloqueio para conversar comigo também. Eu sentia isso. Tinha alguma coisa assim que ele às vezes conversava com o pessoal, tudo assim, mas comigo tinha um bloqueio. E aí no final ele conseguiu melhorar isso. E em uma dessas conversas eu virei para ele e falei assim, ele lá no hospital todo com a sonda passando no nariz, sabe aquelas coisas, todo arrebentado. Aí eu virei para ele e falei assim, pai, a gente lá atrás, pô, você só me sacaneava, né, pô, tudo que eu conseguia, falava que estava ruim, pô, só me sacaneando. Aí eu perguntei, você fez isso, você sabia que você estava fazendo um negócio que ia dar certo, o que eu era sacanagem mesmo, como é que é, você sabia que ia dar certo, né? Aí essa hora, bicho, esse cara, o semblante dele deu uma iluminada, assim, ele deu um sorriso daqui, daqui. Ele olhou para mim e falou assim, tá vendo? Deu certo. sabe com aquela empáfia, né, do negócio? Você tá vendo? Deu certo. Eu falei, Pô, mas beleza. Então, assim, o teu pai, para esperar tanto tempo, ele é totalmente paciente, ele é contra a impulsividade, né? Putz, né? não, o meu pai, assim, Plano de longo prazo. Extremamente paciente, verdade. e assim, conversando assim, durante o processo do livro, né, o professor Djalma me ajudou muito, sabe? Me fez muita assistência nesse sentido, assim, para conjecturar as coisas. E a gente conversando sobre essa parte específica, a minha ficha caiu quando ele falou assim, cara, para mim, seu pai foi completista. Seu Uau, pai é que legal. completista, cara. Aí eu fiquei olhando assim, como assim completista? Pô, o cara, na minha cabeça ainda meio misturado aquela coisa da mágoa e tudo, eu falei, pô, o cara é completista, o cara me deu porrada pra caramba e tal.
O que ele tinha que fazer, ele fez com perfeição. Porque aí ele falou, cara, ser pai de intermissivista não é para qualquer um, né? A pressão do negócio todo é um negócio muito difícil. E aí você abre, né, o espectro da coisa, né, a abrangência, né, do prisma para olhar a situação. Aí você começa a entender, e você vai vendo, cara, como é que são as maravilhas da evoluciologia, né? Porque olha que coisa maluca, assim, nessa história meio maluca, né, que parece que a coisa está indo para trás, mas está indo para frente, né, parece que é um assédio, mas é uma assistência, né, é uma coisa meio ambígua, né, meio dupla. E da mesma forma que ele me ajudou assim, demais, aí eu penso que também consegui ajudá-lo demais, principalmente nesse final, né? Depois que eu tive filho, exemplo, ele falava assim, meio me gozando, meio sarcástico, pô, mas você é um excelente pai e tal, me gozando, mas ele sabia que era mesmo, né? Uma coisa que fez, o meu exemplo como pai fez ele repensar muita coisa também no final, entendeu? Deixa eu pedir uma licença para vocês, que é o seguinte, eu cometi uma gafe aqui, Teófilo, porque eu deveria ter te apresentado, colocado a tua mini bio lá no início da entrevista agora aqui, eu não fiz, então vou fazer atrasado, tá? Desculpe, gente, inverti a carroça com os boi aqui. A questão foi uma impulsividade para começar a conversar logo aqui com um amigo. Então, aqui, ó, Teófilo, ele é mineiro, já falou, né? De Belo Horizonte, casado, tem 2 filhos, campeão pan-americano em Cuba em 91, finalista olímpico em Barcelona em 92, campeão e recordista mundial na Espanha em 93, bronze no Mundial de Roma em 94. Ele é superintendente de esportes do estado de Minas Gerais por 5 anos, foi nessa função, e gerente de natação do Minas Tênis Clube entre 2009 e 2021, tendo sido eleito o melhor dirigente de natação do Brasil em 2018. Ele é administrador de empresas, músico e palestrante. Tem inspirado atletas e profissionais das mais diversas áreas com sua história e experiência de vida. Aí sim, hein, Teófilo? Puta currículo, hein? Tem peso. Não, um negócio impressionante. Mas volta aí. Mas eu acho que isso foi, viu, Teófilo? Acho que foi uma técnica aí do Rafael para aprender o pessoal na live aí, sabe? Porque daí você vai... Quem que é esse cara que tá falando aí pra caramba, né? Porque mineiro fala, né? Nossa Senhora, mineiro... Os caras falam, o pessoal fala que eu sou o Forrest Gump do pão de queijo. Eu ia soltar uma meio parecida, viu? Eu ia dizer assim, ó, ele fala enquanto não tem o pão de queijo, depois... Ai, que legal, pois é. Ô Teófilo, quando é que foi? Conta como é que tu entrou em contato com a conscienciologia? Como é que tu cruzou com essa parada aí? Cara, você não vai acreditar, mas tudo começou no casamento do Xuxa com a Sheila Mello, do El Chan. Olha aí, cara. Loucura, né? Eu estava no casamento do Xuxa, né, que foi meu parceiro, né, de revezamento, seleção, natação. E lá eu encontrei com outro parceiro, né, de longa data também, que nadou muito também, que inclusive estava nesse revezamento, medalhista do Mundial de Roma, né, do bronze, que é o André Teixeira. E o André Teixeira, ele acessou Conscienciologia há mais tempo, quando ele estava, acho que Campo Grande, Maringá, justamente com me fugiu o nome dele, que era o Epicom, que estava no sul, depois veio para cá, que dessomou no acidente lá em Foz, tem alguns anos. Felipe Mansur, não? Mansur, esse mesmo. Olha só que engraçado, né? O negócio do Felipe, que é o autor do Empreendedorismo Evolutivo, do livro. Sim, lá, né? sim. A sincronicidade. Então, o Teixeira acessou com ele, e aí, a gente estava meio que cada um, né? A vida vai levando a gente para os caminhos e tal. O Teixeira foi lá para Mato Grosso, a gente perdeu um pouco de contato.
eu fui reencontrá-lo nesse casamento. Uhum. E no casamento, cara, a gente começou a conversar e tal, e ele trabalhando com natação lá também, e eu já estava nesse cargo de gerência lá do Minas Tênis. E aí veio uma intuição, né, cara, forte, uma inspiração, e eu falei, pô, Teixeira, bora para Belo Horizonte trabalhar lá no Minas, lá, dar treino lá com a gente lá e tal. E aí amadureceu uma ideia e acabou indo para Belo Horizonte. E aí lá, nessa questão que eu acabei indo para... Um dia ele me chamou para ir numa palestra lá do IPC, lá do CEA de BH, e foi muito interessante porque eu cheguei para assistir a palestra e, cara, eu apaguei, eu não acessei nada. Acho que a minha hipótese é, né, o pessoal aí, minha turma me deu um boa noite Cinderela, né? E eu, puf. Você sentou e deu aquele sono, só acordou Cara, no eu final sentei, da palestra. o professor começou a falar, eu plim, paguei. Não acessei nada. E aí fiquei naquele negócio, assim, meio de curiosidade. Aí não acessei nada, achei aquele negócio tudo muito meio esquisito. E aí fui acessar umas coisas no YouTube, né? Esse Valdo Vieira, vamos ver esse Valdo Vieira. A primeira coisa que eu cliquei é aquela parte dele lá falando de Jesus Cristo, né? JC. J. Cristo, né? Aí eu escutei, eu fiquei olhando o cara falar aquilo, aí eu falei, caramba, esse cara é um... Quem é esse Valdo Vieira para falar assim, né, rapaz? Como é que o cara pode falar assim, rapaz? Que falta de Revoltou, respeito. revoltou. Aí fiquei meio assim, sabe? Aí assisti de novo, aí tal. Aí, rapaz, uma hora eu parei e falei, rapaz, tem lógica, né? Tem lógica esse cara tá falando. Tem lógica. E a parte que me pergunta é quando ele falou assim, pô, ninguém vai ao pai se não for por mim. Ninguém vai ao pai, a vovozinha. Eu vou onde eu quiser. Eu falei, pô, cara, assim, cara, é isso mesmo, né? E aí, tempos depois, ele me chamou para ir numa palestra, eu falei, eu fui. E aí, quando eu cheguei no IPC, tava aquele bannerzão do princípio da descrença, né? Assim, não acredite em nada, né? Nem mesmo no que a gente falar aqui no IPC, experimente, tenha suas próprias experiências. Eu olhei aquele banner e falei, cara, é isso. É isso aí. Isso faz sentido para mim. Aí entrei para a palestra, o professor começou a falar, comecei a querer apagar de novo, cara. Aí na hora que eu comecei a apagar, o professor que estava lá, não lembro qual era o professor, mas o professor falou com o Teixeira, joga energia no seu amigo aí, Teixeira, não deixa ele no meio da aula. Não deixa ele apagar de novo, não. Aí eu assustei, né? Aí a galera jogou energia, aí eu acessei. Aí eu assisti a palestra toda, cara, e aquilo foi, né, cara, aquela recuperação de cons, aquele negócio. Saí da palestra, adivinha qual o primeiro curso que eu me inscrevi no IPC? Meu primeiro curso. Eu tenho o CIP, era CIP, Projeciologia. Não. IP? Chuta aí, Cisne. Não. Pacifismologia? Ah, sabichão. É isso aí. Pacifismologia, primeiro curso, cara. Meio maluco, né? Normalmente é o CIP, né? Eu já fui direto no pacifismologia. Por que será, né? Por que será? E aí eu fui, cara. E aí, quando eu faço psicologia, fiz muito. Aí fui para psicologia, emendei assistenciologia, aí emendei CPC, e aí foi que o Teixeira ficava, pô, CAEC, porque CAEC é demais, você entra, o Holopensene e tal. Aí eu fiquei, rapaz, eu tenho que conhecer esse CAEC aí, eu vou nesse CAEC. Cara, um dia ele falou tanto do tal do CAEC, cara, que eu peguei um voo aqui e falei, eu vou lá. Arrumei um voo daqueles, sei lá, que sai de madrugada, assim, uma barata, eu vou lá ver esse tal do CAEC. Aí fui e fiquei no Mabu, eu nem sabia que o Mabu era do lado do CAEC, assim, era divisa, entendeu?
E aí, cara, na hora que eu fui andando, assim, eu saí de uma boa, preciso ir no CAE, busquei informação com o pessoal da recepção, como é que eu faço para ir no CAE? O povo riu, né? Pula cerca. Ô, cara, é aqui. Eu falei, mas é aqui do lado, assim, mas Pula o dá para muro, ir a pula o pé? muro. Não, é aqui, cara, é a pé, ó, só você ir ali. Aí fiz aquele caminhozinho ali, né, aquela mata, né, já fui olhando aquele negócio todo, cara. Na hora que eu cheguei no portão do CAE, cara, eu tive cara, um fenômeno, assim, só veio na minha cabeça, assim, sabe? Assim, cheguei, cara. Sabe? Aquele negócio forte demais, cara. Meu olho encheu d'água, assim, uma coisa, cara, maluca, assim. Cheguei, mas, tipo assim, cheguei aonde, né, cara? Mas eu cheguei. Não sei aonde, não, mas eu cheguei. Ah, mas E aí foi. eu tive isso daí também, cara. E lá no Tertuliário, então, nossa. Não, aí vai escutando. Cheguei, aí entrei na recepção. Aí tava lá a Soninha na recepção. Aí cheguei para a Soninha e falei assim: Oi, tudo bom? Ela, oi, tudo bom e tal. Eu olhei para ela e falei assim: O que tem para fazer aqui? Ela olhou para mim assim: ai, mais um internecista perdido, né? Vem cá, meu, aí com toda a paciência, me mostrou tudo. Aí falou: inclusive está tendo uma tertúlia agora. Vai lá para você ver. Aí aconteceu isso, igual aconteceu com você. Cara, a hora que eu entrei naquele tertuliário, fiz aquela curvinha da subida, cara, entrei naquele lugar, falei, caramba. Aí adivinha quem estava fazendo a tertúlia? Que ano que era? 2018. Ah, 2018. Poxa, não sei, cara. Putz, tem tanta gente lá. A Simone Rosa? Zolê. Era Ah, justa sim, Simone, cara. Liderança caramba. interempática. Ah, foi o verbete dela, Você aquele. quer, você quer mais sincronicidade que isso? É Putz, impossível. grila, meu. E a Simone Incrível. falando, e aquele jeitão da Simone, né, tem tudo a ver comigo também. Assim, ficava olhando para aquela mulher e falei, cara, essa mulher é minha melhor amiga. Nunca vi ela antes, né, mas ela é minha melhor amiga. Aí, na hora que acabou o verbete, fui lá falar com ela e tal, aí até brinquei com ela, que eu sou meio assim mesmo, né? Assim, vou chegar, eu vou falando, vou conversando, e a primeira coisa que eu falei que você é minha melhor amiga. Foi nem oi, boa tarde. Você é minha melhor amiga. E tudo que ela falava fazia muito sentido para mim, sabe? Porque Sim. foi tendo aquela recuperação de cons, assim, e tal, tudo simultâneo. E daí que a coisa foi abrindo para mim, sabe? E a questão da liderança, né? E aí que eu fui reciclando também a minha forma de liderança, né? Que no começo ainda tinha muito, né? Quando eu passei para a parte de gestão, eu ainda trazia muita coisa do atleta, né? E assim, não dá, né? Atleta de altíssima performance, quando você passa para o lado de lá, né? E ali Rigor da coisa absoluta, do disciplina absoluta. coletivo, cara. E assim, você não consegue, quando você está naquele negócio de super, super alta performance, você não para pensar no tempo dos outros, né? Que cada um é uma consciência diferente, com suas características, com seu tempo. E o fato de uma pessoa não reagir no tempo que você queria que ela reagisse, não quer dizer que ela talvez possa fazer a coisa até melhor que você, entendeu? Então, Sim. assim, Sim. eu demorei um tempo para entender isso, e esse verbete foi assim, na mosca, né? Para Na ti. mosca. E dali para frente, aí você começa a estudar, você vai entendendo. Aí que eu consegui reciclar esse negócio. E aí aconteceu um negócio muito legal, porque quando eu mudei esse estilo de liderança, foi que as coisas começaram a acontecer de forma mais efetiva e os resultados começaram a aparecer nessa área, né? Que aí tem aí aquele título lá de melhor 2018. dirigente esportivo e tal. E agora, em 2021, na Olimpíada de Tóquio, as duas medalhas olímpicas do Brasil na natação são medalhas desse trabalho, né, que foi Ah, que desenvolvido legal. nesse ciclo olímpico. E eu tinha, cara, um pouco na minha história ali, se você ler no livro ali, você vai ver, tinha um pouco assim, um certo, não sei se a palavra é trauma, mas assim, eu tinha um negócio mal parado,
que era o seguinte, assim, eu tinha conseguido todas as medalhas, né, possíveis na natação de alta performance, né, mundial, Olimpíada, tudo. Não, mundial, pan-americano, só não tinha da Olimpíada. A Olimpíada falhou, né, que foi uma época que eu tive a lesão que eu perdi para mim mesmo e tal. E aí, cara, nesse novo formato, né, nessa metodologia, né, que a gente chamava lá de criar campeões da vida, né, não só, né, campeões da natação, fazer o cara nadar rápido, assim, não é fácil não, mas é muito menos desafiador do que você fazer um cara abrir, passar uma experiência ou fazer um trabalho para o cara abrir a cabeça e ser um campeão da vida, né? Totalmente diferente. E aí o Fernando Schaeffer, né, que é um cara que estava lá treinando com a gente todo dia, né, durante todo o ciclo olímpico, esse cara abraçou esse trabalho, né, que é um trabalho ali de muitas mãos, né, capitaneado pelo Sérgio Marques, né, que é o treinador feríssimo, né, um cara que entende muito bem essa parte do humanismo, né, das relações pessoais e tal, interpessoais, cara muito fera mesmo. E esse chefe, ele ganhou medalha, foi assim, quando o cara ganhou a medalha, cara, sabe quando você sente aquela, puxa vida, que tudo valeu a pena, porque esse ciclo olímpico de Tóquio 2020 foi tipo a história da minha vida, assim, né? Tudo que podia dar errado, deu errado, né? A pandemia foi só um detalhe no ciclo, sabe? Ali interno nosso, nas nossas coisas internas, ali também foi muito difícil, assim, muito problemático. E aí, cara, olha só que legal. Aí aquela medalha que eu não tinha conseguido na piscina, o que esse cara fez? Ele ganhou a medalha depois que chamou a gente, né, as pessoas ali que estavam atuando mais próximas dele, que ajudaram ele a conquistar a medalha. E o cara, bicho, fez uma réplica da medalha olímpica. Ó, que legal, cara. Que bonita. Deu para vocês, hein? E me deu uma medalha olímpica, cara. Aí aquela medalha que eu não tinha Você tem. chegou para mim. Só que de um jeito muito mais legal do que se eu tivesse ganhado nadando, você entende? Porque Sim. tem muito mais a ver com o momento evolutivo que eu estou passando agora. Você ajudou Legal. alguém, Que é justamente essa transição da competição para a cooperação. Né? Essa coisa da assistência, de procurar entender as pessoas. Então, assim, a gente consegue ganhar uma medalha olímpica, cara, fazendo assistência. Olha, assim, parece que é uma coisa um pouco antagônica, né? Porque aquela coisa da alta performance, não sei o que e tal. Não, mas cara, assim, se você for ver, né, é uma progressão da evolução, né, porque o esporte, antes de ser esporte, era luta, a gente lutava, né? sim, sim. Aí depois o esporte já é uma sublimação, daí agora você ajudando outras pessoas e passando valores também, né, como você falou, o campeão da vida não é só o cara mais rápido, é ele pensar nas coisas, né? Então é um contínuo, né, da Sim, evolução. e você vê que o cara, porque, cara, quando você ganha uma medalha olímpica, é um alvoroço que acontece na sua vida, né? Vem aquela coisa toda e é o Brasil inteiro em cima de você, e aí o cara fica, tipo, um mês, cara, com compromisso todo dia. Quando ia a um lugar, é uma palestra, é um negócio, é uma academia para visitar, é não sei o quê, é patrocinador, é isso, é aquilo. Cara, foi uma experiência muito interessante, que esse cara, assim, a gratidão dele foi tão grande e ele conseguiu absorver tanto essa ideia e esse holopensene que a gente colocou ali, né, da coisa da interassistência, do grupo, né, que é possível você ter um resultado trabalhando em grupo, porque na alta performance tem uma teoria, né, uma tendência das pessoas a querer tipo individualizar tudo demais e deixar o grupo de lado. Assim, 10 caras para olhar um cara só. E a gente tinha um grupo grande ali, e esse grupo grande
foi que ajudou a se segurar ali naqueles momentos difíceis, entendeu? Aquela energia do grupo que ajudou. Então, assim, aconteceram várias coisas assim, que corroboram isso assim, no processo. Então, Legal. eu fiquei tão feliz assim, de ver que, poxa, a gente comprovou que a questão evolutiva, né, que a gente sabe que a gente só evolui em grupo, que isso pode ser aplicado também num esporte de alta performance que funciona, sabe? Ô Teófilo, puxando aqui Bacana. para o pro nosso tema, né, do empreendedorismo evolutivo, junto com o teu tema em particular, que é a autossuperação, você é um empreendedor dessa área esportiva, né? Quais são os ingredientes que você acha que você colocou assim para ele deixar de ser só um empreendimento convencional? Porque empreendedorismo dentro do esporte tem muito no mundo todo. Mas qual é o ingrediente único da tua singularidade, do Teófilo, e que tem a ver com a parte evolutiva, né? Que você consegue botar que é uma coisa única, assim. O que você acha? Que é o mais forte assim de tudo que a gente conseguiu passar em termos de valores, você fala assim? É Não, isso tipo mesmo? assim, vamos lá, que nem você falou, ó, eu treinar, vamos lá para os Estados Unidos, para a Alemanha, sei lá para onde é que o pessoal faz melhor, né? O tal tipo de natação. Nadar mais rápido, beleza. Falar em concentração, em foco e tal, ok, tem gente que trabalha nisso. Mas quando a gente fala em evolução, a evolução é o melhor, por exemplo, melhor para todos, né? Que às vezes não é o melhor para um, ele é o melhor para todos, né? É isso, você falou. Eu acho que essa é o que a gente conseguiu colocar ali, o entendimento do melhor para todos, que automaticamente passa a ser o melhor para você, mesmo que você ache que não seja, né? Sim. Então, vou te dar um exemplo assim, de como que isso ficou claro. Foi assim, a gente chegou num ponto que a gente, cada ano que passava, no ano pré-olímpico, no ciclo olímpico, assim, cada ano que passava, o orçamento tinha que cortar, como aconteceu com praticamente todas as empresas, né, que passaram por esse turbilhão da pandemia e tal. E aí, cara, a gente chegou num ponto que no ano pré-olímpico, no ano olímpico, a gente estava com um orçamento assim que não tinha como manter a equipe. E, Sim. e aí eu fiquei, caramba, como é que vai resolver isso? Então eu pensei assim, a coisa mais lógica é o seguinte, a equipe tinha lá 30 e poucos atletas, então a gente tinha dois caminhos para seguir. O primeiro caminho manda metade da equipe embora e fica ali com aqueles, sei lá, 15 potenciais atletas que poderiam conquistar uma vaga na Olimpíada, ou você ia ter que fazer um corte linear ali na ajuda de custo de todo mundo para poder manter o pessoal todo. Agora, se fazer um corte no ano olímpico também, né, o cara ter que se espremer todo, porque, né, assim, uma situação totalmente desconfortável, fora de esquadro, assim, num ano que é super importante, que é a reta final do negócio. Sim. A Olimpíada, que é o negócio mais importante que tem, né? E aí, cara, conversando muito com o Sérgio, aí a gente pensou, cara, vamos compartilhar isso. Aí, olha para você ver o negócio do grupo, né? Não vamos ficar aqui sofrendo com esse negócio aqui, esse peso na minha costas, vamos compartilhar. E aí, primeiro atleta que nós chamamos para conversar foi justamente esse cara que ganhou a medalha. Que era uma preocupação, porque o cara está no ano olímpico, você vai falar em esporte. Então, o que era mais comum de se esperar é você pegar um cara desse, que ele sabe que ele está ali na ponta, né? Que ele está dentro, né? Assim, o que você espera é que ela fale assim, manda todo mundo embora e vou garantir o meu. Uhum. E esse cara, ele falou justamente o contrário. A gente explicou a situação toda, aí ele vira e fala assim, poxa,
esses caras estão comigo, essa equipe, eu só cheguei até aqui por causa dessa equipe. Esses caras estão comigo ali, treinam junto comigo, interagem comigo, são meus amigos e tal. Então, assim, por mim, pode cortar meu salário. Essa hora, cara, eu falei assim, eu posso pegar a chavinha aqui do departamento, trancar a porta, entregar, o último que sair, apaga a luz, tá feito. Sim. Sabe? Cara, caramba, conseguimos, né? Porque, poxa, é muito difícil você ter uma atitude dessa ali. Mas aí agora o insight que me dá é o seguinte, ó. Faz parte do atributo da liderança, uma liderança evolutiva, né? A cosmoética, né? Então, uma decisão, assim, de compartilhar, de não fazer o petit comité, né? E chegar com a coisa pronta, buscando o melhor para todos, talvez tenha contribuído muito para os resultados que vocês tiveram ali e depois, né? Sim, mas o que me deixou feliz foi os atletas assim, não titubearem, entendeu? Entender que aquela era a melhor solução, o melhor para todos. O melhor para todos é segurar todo mundo. Nós viemos junto até aqui, nós vamos até o final. Que é um pouco a coisa que remete muito com o meu passadão lá, só que era na guerra, né? Vamos morrer todo mundo junto aqui. Então, se tiver que morrer, nós vamos morrer tudo. Só que agora nós não estamos morrendo mais e é uma coisa mais voltada para esse lado mas veja, era uma interprisão, tipo assim, desertor também era decepado, mas aqui todo mundo agora tem decisão, o cara poderia fazer outra coisa, né? Ou poderia pedir para cortar outro e manter o dele, né? Só que aconteceu o melhor para todos, né? Esse que eu acho que é tipo a cereja do bolo, do processo todo, entendeu? Igual isso aconteceu, teve várias outras coisas no processo, mas essa eu acho que ilustra mais a coisa. Então, assim, porque o que a gente tenta fazer nesse programa aqui é tentar mostrar para o espectador, para aquele líder, né, para aquele autolíder que está nos vendo aqui, de que em diversos segmentos da sociedade, qualquer um, a gente pode tomar decisões que são melhores para todo mundo. Às vezes, a princípio, que nem você teve uma dor ali, né? Porque, pô, cortar salário num ano difícil, tudo, né? Mas atitudes que o líder tem que tomar, eles às vezes não são, ou geralmente não são fáceis mesmo. Agora, quando a gente trata as outras pessoas com respeito, né? Quando a gente está atento para as repercussões que pode ter, como a gente está falando em Conscienciologia, quando a gente trabalha com as energias e fica mais parapsíquico para poder observar melhor isso, então a tendência é que o resultado seja melhor para todo mundo, né? A gente está chegando... Pode falar. Não, pode falar. Não, conclui aí, Teófilo. Não, eu fico pensando assim, que nas voltas, né, da vida, nas quebradas, né, igual se nós nos encontramos nas quebradas da evolução, né, que o professor Valdo falava, e como é que as coisas vão, e desse mérito, desse acerto, né, de ter chegado à medalha, né, cara? Sim. Achei isso muito simbólico, sabe? Porque, assim, nessa altura do campeonato, assim, eu assim, não tenho apego mais para essas coisas, sabe? As medalhas que eu ganhei estão tudo guardadinha lá, não tem mais. Assim, o que ficou para mim são as experiências, os aprendizados e tal. Mas essa medalha, ela ficou assim, muito simbólica, sabe? Achei muito interessante, assim, como que veio tipo uma pecinha para tipo, que meio que fechar um ciclo mesmo, sabe? Eu achei a cronicidade da coisa e a forma como aconteceu muito interessante. É um ciclo e uma reinterpretação sobre aquela visão de mundo que era mais convencional e trazer para uma visão de mundo mais multidimensional, né? Dentro do paradigma consciencial, né? Considerando, por exemplo, vidas pregressas, né? Ressignificando o sentido do ganho da medalha, né? Que antes era uma visão mais combativa, né? De competição, né?
E olha que essa medalha está representando a união do grupo, né? É Exatamente. uma liderança colaborativa, né? É a primeira medalha olímpica do que aconteça o melhor para todos da história olímpica. Essa foi muito legal. Show de É, bola. Teófilo, a gente está chegando no final do programa aqui Passou e, rápido infelizmente, demais. eu tinha mais Verdade. uma penca de coisa para perguntar e significa só que se você gostou de participar, que você volte aqui outro dia, né? Ou vários outros dias, né? Você queria Não comentar deu alguma coisa aqui. mais específica sobre o que a gente não perguntou, que não falou, assim, para o pessoal falar? Aproveita e também divulga os teus canais, se você quiser. Tá. É o seu Essa trabalho, foi primeira muito aqui, bacana. como a gente diz aqui em Belzonte, essa não fez nem cosquinha, né? Você queria falar alguma coisa, Cid? Eu te cortei. Não, não. Então, falar sobre o seu trabalho, eu achei muito interessante, inclusive, sobre o Rock Talk. Não sei se é pela afinidade que eu tenho pelo rock, né? E essa união, né? Dessa conversa pró-evolutiva, né? Que estimula o indivíduo a ser melhor, a reperspectivar a vida, pelo que eu pude ver, né? Para a Legal. gente adentrar, né? Mais nesse tema e conhecer um pouquinho mais desse trabalho seu aí, seria interessante se você pudesse falar um pouquinho. Cara, assim, eu sempre tive. A gente pode falar mais uns minutinhos, Rafael? Eu tenho que fechar mesmo agora. Oi? Tem que Não, fechar, né? você pode falar aí, faz uma Mas divulgação rapidinho, é do só um evento, resuminho. tranquilo. É porque, assim, eu sempre tive essa questão do empreendedorismo, uma coisa meio nata, assim, desde pequeno, assim, na minha carreira. Eu sempre tive umas ideias meio malucas, assim, né? E acho que quanto mais maluca for a ideia, a chance de empreendedor e de empreender é maior, né? De coisas inéditas e tal. Então, foi Sim, essa ideia que eu tive de fazer. Já enquanto gestor de natação, eu fiz uma competição que misturava com de luz, o cara saía a luz e acompanhando o cara até na raia, e com música, e de misturar essas coisas, e o impacto que isso traz ali, tanto para o público que está assistindo, quanto para o próprio atleta que vai nadar. Então, eu sempre tive essa curiosidade de fazer coisas diferentes. Então, eu criei uma coisa inovadora, né, nesse sentido, né? Porque é uma palestra, e aí eu vou contando, né, as questões, as histórias, né, do livro, e faço o link com os conceitos de gestão, e no meio desse caminho, o que acontece? Assim, eu estou falando, aí tem uma orquestra de rock que já está no palco, né? E aí, por exemplo, eu estou falando de uma coisa lá que deu um problema, né? Quando a gente estava tentando o recorde mundial lá, bateu o recorde mundial, que aconteceu um problema que bateu uma pressão danada em cima da gente. Aí na hora que eu falo assim, não, bateu uma pressão, aí começa a tocar Under Pressure do Queen, e aí eu canto a parte, uma letra da música, que a letra da música é como se eu estivesse continuando contando a história que eu estava falando. Só que com aquele espetáculo do show, com as luzes e o telão gigantesco de LED, que aí para as pessoas, às vezes não falam inglês ou que não vão atentar para esse detalhe, a tradução simultânea em português do que eu estou cantando na música, que é a continuação do que eu estou falando. E isso acontece em várias coisas Estou da mostrando para o palestra. pessoal na tela ali. Lá, como orquestra. E aí só músicas, né? As músicas são clássicos do rock, que na verdade foi um insight que eu tive durante a pandemia, Sidney, que assim, eu fiquei pensando como é que a música impactou a minha vida. Eu sempre tive uma relação muito forte com a música desde o começo, né? Junto com o esporte e tal. E sempre estava tocando uma música na minha cabeça quando eu estava passando pelas dificuldades lá da perna, da saúde, tal. Eu tinha esse negócio, só que eu nunca tinha percebido isso. Que é a coisa da robotização, né? Quando você está no olho do furacão e tal, você não percebe. Só fui perceber agora, olhando para trás, nesse processo de autopesquisa.
Eu falei, caramba, cara, olha a música, como é que me ajudou. E aí eu trouxe isso para a palestra, porque é aquelas músicas, quando eu estava numa situação, quando eu ia nadar uma prova, aí tocava uma música na cabeça que era aquela música para me motivar a nadar aquela prova. Quando eu estava passando um momento difícil, era uma música mais tal, que fala de momento difícil e tal. E aí eu trouxe isso de volta para a palestra. E aí ficou aí tem o bloco, vocês viram ali, o bloco de saída da natação, um bloco no palco. Eu reproduzo. A minha proposta é trazer o público para dentro da minha cabeça. E aí é como se fosse um parapsicodrama mesmo. Sim. E aí a pessoa, só que não é um parapsicodrama para a pessoa olhar para a minha história e ficar assim, nossa, que legal a história dele. Não, aí a forma que eu procuro fazer, o meu objetivo é que você entre dentro da minha cabeça, você vai experienciar aquilo, você vai vivenciar aquilo junto comigo. Só que aí você traz para a sua, eu faço de uma forma que você traz para a sua realidade. Entendeu? Então você conecta com aquilo e não é que, mas eu não. Porque não adianta, assim, a palestra de atleta de alto rendimento fica uma coisa muito longe da gente, assim, sabe? Do dia a dia, da rotina. E eu não quero ficar lá hoje, eu quero voltar, eu quero conectar. Então, você pode pegar aquela coisa, aquela história e trazer para a sua rotina e alterar a sua rotina. Entendeu? Perfeito. Esse é que é o grande objetivo da coisa. Super está chegando mais no final, vou ter que partir para o encerramento. Assim. Teófilo, você tem algum evento que você queira, ou algum site que você queira divulgar para a galera? Eu quero sim. Tem o meu Instagram, né, que é o Tudo ou Nada Teófilo. E o meu site é o www.tudoonada.co. Code de colaboração. Olha só que legal. Já está até no site. Não é .com, é .co. Então é tudoonada.co. E lá tem um monte de informações legais. Você pode comprar o livro pelo site também, o livro Tudo ou Nada, e o que você tem a ver com isso, que é um livro que conta as histórias todas no detalhe, esse livro aí, escrito em parceria com o professor Edivaldo Pereira Lima, também é uma pessoa sensacional, cara top. E é isso, né, gente? Eu não falei nenhuma vez o meu bordão, então vamos encerrar com o meu bordão. Essa vida é boa demais, mas não é fácil, mas é boa demais. E quem tiver interesse, né, adquirir o livro, só entrar lá no site, está facinho. E em breve estou acompanhando no Instagram aí os próximas palestras. Eu vou estar em Foz em breve aí, vou participar de um evento lá na Uniamérica, em Foz, lá um evento bacana também, pessoal aí do CAEC. E estou super animado, cara. Esse ano vai ser muito, muito bacana. E agradeço demais aí vocês, Simone, todo o pessoal da Liderária, Rafael, Sidney. Obrigado pelo convite. Eu adorei bater esse papo com vocês. Me perdoem aí pela minha Forrest Gumpzada, né, de estourar o tempo, que eu não consigo parar de falar. Mas, pelo menos agora, a intencionalidade é muito melhor. Então, é isso aí, vamos junto e vamos para frente, né? Melhorando aí a cosmoética aí, passo a passo. Então tá. A gente te agradece muito, Teófilo, pela tua participação, teu despojamento aí para contar um pedaço da tua história. Fica o convite para você retornar no nosso programa aí. E obrigado, Cid, aí, pela participação também no debate. Eu que agradeço a oportunidade aí, viu? Foi um prazer imenso ouvir o Teófilo contar essas experiências dele. Certamente essa história aí é um exemplo de inspiração para muita gente. Muito bacana mesmo. Para mim serviu muito, muito, com muita inspiração mesmo. Obrigado. É isso aí. Valeu demais. Eu vou botar agora um vídeo da Silvana e a gente se despede por aqui, gente. Muito obrigado e até a próxima. Olá, tudo bem? Meu nome é Silvana Elal e eu estou aqui para convidar vocês para a próxima live da Liderare. Eu irei abordar o tema liderança e complementariedade em equipes. Aguardo vocês com todas as sugestões, dúvidas,
trocas e para a gente poder aumentar muito mais esse escopo de conhecimento sobre esse assunto. A live será no dia 7 de maio, das 16 às 17 horas. Aguardo vocês lá e as melhores energias.